Olá, galerinha top! Olá, você que acompanha aí pelo YouTube ou de repente pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, seja lá a plataforma que você está acompanhando esse vídeo. Mais uma vez eu quero aqui agradecer a sua companhia e dizer que eu fico muito feliz em poder contar com você em mais alguns minutos aí para poder compartilhar algo para a tua vida. Eu vou tentar falar um pouquinho baixo. Hoje agora exatamente quase amanhecendo o dia e a galera toda aqui em casa ainda dormindo. E eu vim aqui, você pode ver, um quartinho da bagunça. Eu tenho certeza que você aí na tua casa também tem esse quartinho para poder gravar esse vídeo, para poder falar com você. Ontem à noite, a Melissa, a minha filha mais velha, ela disse: pai, eu tenho que fazer um trabalho da escola e esse trabalho consiste numa pesquisa. E eu falei: vamos lá. E eu estava ali lavando a louça, a Priscila fazendo a janta, e ela disse assim: pai, vamos lá, vamos começar a pesquisa. E aí aquela história, a idade, eu falei 37, e a Priscila falou 38. E logo a Melissa falou: nossa, pai, o senhor está ficando bem velho. E aí eu disse: não, o pai é bem novo, é um jovem ainda. E aí a minha esposa deu risada e comecei a lembrar com a Melissa algumas coisas da minha infância, porque a pesquisa dela era para eu falar um pouco de como era a escola, de como era o meu tempo no período escolar. E aí eu falei: olha, Melissa, no tempo do pai não havia nada informatizado, as provas eram com mimeógrafo. E aí eu tive que explicar para ela o que era um mimeógrafo, como que funcionava na manivela, com álcool. Quem sabe alguém que está assistindo aí nunca viu ou nunca ouviu falar do mimeógrafo. E aí as provas eram manuais. Falei para ela que no meu tempo de escola havia revista para saber quem tinha ou não piolho, para quem tinha ou não chulé, umas coisas desse gênero havia no meu tempo de escola. E eu fui falando para ela e ela foi anotando: vacina na pistola, mais ou menos como hoje eles vacinam o gado. No meu tempo tinha a vacina na pistola, havia pesagem dos alunos todo mês na minha época de infância, e aqueles alunos que eram detectados com anemia, eles recebiam então a multimistura, que era um composto, uma farinha com vários ingredientes ali para poder nutrir e fortalecer aquelas crianças. E aí fui contando várias coisas para ela, e ela foi anotando, foi escrevendo, e ela ficou impressionada com as coisas que eu falei, que no meu tempo eram normais, que para ela já não existem mais. E falando isso para ela me fez relembrar um tempo da minha infância e refletir o quanto a nossa vida passa rápido demais. É, e ela me disse ontem: pai, o senhor já tem quase 40 anos, o senhor é velho, hein? E eu fiquei pensando, e agora de manhã resolvi falar um pouco a respeito dessa experiência que me fez recordar os tempos de infância e como realmente a nossa vida passa rápido demais. Ontem eu era uma criança, hoje, como diz a Melissa, já estou ficando velho, chegando nos 40, já pai de duas crianças, uma aí entrando na fase da adolescência e a outra com 5 anos, que é a Alice. Mas eu fico feliz, né, em poder ainda estar aqui. Quantos que nessa mesma idade não têm a mesma sorte de ter uma família abençoada, de ter uma casa, de ter um lar, de ter um emprego? Então eu me considero feliz.
E eu quero ler um texto para deixar como reflexão para mim e para você. O Salmo 90, versículo 10 ao 12, ele nos diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns pela sua força chegarem a 80 anos, o melhor deles será canseira e enfado, pois passa, pois passa rapidamente e nós voamos. E aí o 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. A Bíblia Sagrada, o livro milenar, o qual eu medito todos os dias e me inspiro, ele diz que a nossa vida passa rápido demais. A nossa vida é 70, no máximo 80 anos, e sabemos que hoje essa idade ela se prolonga um pouco devido à medicina, à alimentação, esta qualidade de vida que todos buscam ou alguns têm buscado realmente faz com que prolonguemos um pouco mais os nossos dias. Mas de certa forma a nossa vida ela realmente é muito curta, muito breve. E falando com a Melissa ontem e agora levantei de manhã e comecei a pensar em coisas da minha infância e como passou rápido, né? Eu comecei a me lembrar de algumas traquinagens da minha infância. Quero aqui rapidamente, encerrando já, partindo para o final desse vídeo, lembrar a você algumas coisas que aconteceram comigo, que marcaram a minha infância, só que confesso para você, parece que foi ontem. Eu me lembro nitidamente como se fosse ontem à tarde. Teve uma ocasião, quando eu era criança, como diz aqui em Guarapuava, quando eu era piazinho, a minha mãe disse assim: olha, eu vou tomar banho, isso era umas 4 horas da tarde, e ela disse: olha, não saia. Mas foi a mesma coisa que falar: olha, saia. Eu lembro até hoje, eu tinha entre 5 e 6 anos, mas me lembro nitidamente. Eu subi no sofá, eu abri uma janela, eu pulei para o lado de fora e saí brincar. Abri o portão e na frente da minha casa tinha alguns terrenos baldios. Para trás era sítio, era chácara, era mato. E aí tinha uns cavalos, e eu lembro até hoje que eu comecei a jogar pedra naqueles cavalos e de repente eu achei um pedaço de madeira, um pedaço de pau e joguei no cavalo. E aí eu não sei porque eu tive a brilhante ideia de ir buscar aquele pau que eu havia jogado. E quando eu fui buscar, eu já não lembro de mais nada. Resumindo a história, aqueles cavalos saíram correndo e passaram por cima de mim. Graças a Deus não foi nada grave. Eu tive uma unha arrancada fora, inteira. A unha, se eu não me engano, do dedo direito, aqui do polegar, foi arrancada pela pata de um cavalo. E eu fiquei com um ovo na cabeça do tamanho de uma laranja, mais ou menos assim, porque um dos cavalos também, de raspão, bateu na minha cabeça com a pata e eu desmaiei. Me trouxeram para casa, eu quase matei a minha mãe do coração, tiveram que chamar o meu pai para vir para casa, enfim. Outra ocasião também de criança, lembro que eu coloquei fogo naquela capa do botijão de gás, quase incendiei a minha casa. Em outra ocasião, coloquei fogo dentro de uma lata de tinta a óleo e eu fui socando pedaço de papelão misturado com aquela tinta velha que estava na lata. E depois eu tive a brilhante ideia, depois que estava socada de papelão, colocar fogo também. Eu criei uma bomba e uma tocha, uma labareda de fogo, e meu pai viu aquilo, gritou para mim, e eu tive mais uma vez uma brilhante ideia de chutar aquela lata, e aquela lata foi para baixo do assoalho da minha casa, que era de madeira, e começou a lamber a parte de baixo. Graças a Deus o meu pai com uma vassoura conseguiu se abaixar e puxar aquela lata. E ali me rendeu umas boas palmadas também. Outra ocasião, nós caçávamos rã
num banhado que tinha atrás de casa. E aí eu já tinha os meus 10, 11 anos, e eu tinha um colega, e era o Júnior, né? Carinhosamente chamado de Tripa. E aí eu e ele caçando rã naquele banhado. Eu fiz uma lança com um ferro de construção, amarrei com elástico num cabo de vassoura e afiei, deixei aquilo parecendo uma agulha. E aí nós íamos revezando aquela lança, e ele disse: me dá que eu vou caçar um pouco. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas no momento ele olhou e ele fisgou o meu pé. E aí entre o dedão do pé e o segundo dedo atravessou aquela lança, aquela fisga, aquele arpão. E ele, eu lembro até hoje, ele tinha medo de sangue. Aí nós saímos num campinho de serragem e ele olhou para o meu pé ensanguentado e saiu correndo, me deixou sozinho. E aí eu, com muita dor, eu tive que retirar aquela lança do meu pé fisgado e ir para casa, correndo, assustado, para poder contar para minha mãe o que aconteceu. Então, várias situações como essas, jogava bola o dia todo, ia caçar passarinho, olha, é malvadeza, mas foi o que aconteceu na minha infância. Aqui em Guarapuava não se fala estilingue, lá no Rio Grande do Sul se fala bodoque, aqui se fala cetra. Então, confeccionava aquela cetra com a forquilha da árvore, ia na farmácia comprar o caninho, pegava a língua de um sapato de couro e fazia a malha, e aí a minha mãe fazia um bocó com a parte da calça. A minha mãe cortava a parte da barra da calça, costurava em um lado, fazia uma alça, e ali eu tinha um bocó, enchia de pedra e saía. Muitas das vezes ficava o dia todo fora, quase matava minha mãe do coração, nadando nas represas, nas cachoeiras, nos rios, enfim. Mas lembrando de tudo isso, eu entendo que a minha vida passou, e passou rápido. Essa parte da infância, depois cheguei na parte da adolescência, e infelizmente ali na adolescência eu dei um pouco de trabalho para os meus pais, me envolvi com más companhias, infelizmente acabei me envolvendo com álcool, com cigarro e com as drogas. Mas essa fase também passou, e eu louvo a Deus, porque eu conheci a Jesus, eu acabei me envolvendo com a palavra do Senhor, fui resgatado daquela vida, conheci a minha esposa, me casei, e a vida foi acontecendo dessa forma. O que eu quero fazer você refletir é a respeito desta brevidade da vida. Eu tenho certeza que enquanto eu estava falando, você se lembrou das suas traquinagens da infância, das coisas que você fazia quando era menino, era criança, e agora você, me ouvindo falar, passa um flash na sua cabeça, e você, quem sabe como eu, pensa: olha, como passou rápida ou rápido a minha vida. E realmente a nossa vida, ela vai, como a própria Bíblia diz, passando como um conto ligeiro, passa muito rápido. E eu deixo aqui uma mensagem para você. E se eu tenho que encerrar com 3 lições, depois de tudo que eu falei, primeiro, a vida é muito curta para que estejamos remoendo o passado todo dia. Não remou o passado ficou para trás, seja ele bom, seja ele mau. Eu tenho certeza que todos nós temos lembranças boas e também ruins, porque a vida é assim. A vida, na verdade, ela é uma montanha russa. Uma hora você está no alto, em situações boas, daqui a pouco acontecem situações inusitadas, você está lá embaixo. A vida é temperada dessa forma, mas a vida é muito curta para que estejamos remoendo o passado e ficarmos presos ao passado. Segundo, a vida é muito curta para ser pequena. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella, e ele cita um autor que me foge da memória, que falou essa frase. E eu deixo para você também. A vida é muito curta para ser pequena. Viva uma vida que valha a pena ser vivida. Aproveite os bons momentos com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Aproveite os bons momentos. E em último lugar, mas não menos importante, eu acredito que deveria estar
numa ordem de importância no topo a vida é muito curta comparada com a eternidade. Essa vida vai passar muito rápida, muito rápido. Porém, existe uma vida eterna aguardando a cada um de nós, quer você acredite ou não, quer você creia ou não, independente do seu credo religioso, existe uma eternidade pela frente. A vida não acaba quando simplesmente fechamos os olhos diante da morte. A vida, ela é eterna. Eterna para aqueles que estarão na presença do Senhor e eterna para aqueles que infelizmente não terão essa alegria. E quando eu falo isso, alguém pode pensar que a eternidade é a escolha de Deus. Deus escolheu uns para uma vida eterna na presença dele e outros não. Escolheu outros para o sofrimento e o tormento eterno. E eu não acredito assim. Essa vida é muito curta em comparação à eternidade. Que vivamos uma vida plena nessa terra, mas que possamos viver de tal maneira que alcancemos também uma eternidade na presença do Senhor. E essa eternidade, esta vida eterna, esta vida de bonança, ela está disponível a cada um de nós. Faça isso, abandone o passado, viva uma vida plena nessa terra, mas também coloque os olhos na eternidade que está por vir, e essa eternidade só será desfrutada de maneira plena e em paz, em harmonia e em alegria, se você entregar todos os dias a tua vida aos cuidados do Senhor. Deus abençoe a sua vida, ó. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.